Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo novamente a Filosofando com Samir. Gostaria de saudar a todos com o sinal do fim, desejar que todos estejam muito bem e agradecer também, além da sua audiência, agradecer aos nossos patrocinadores deste programa cultural em prol do engrandecimento filosófico, que é EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo, contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Também agradecer a Rescar. Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições de financiamento direto com a loja em Estância Velha, servindo a toda a região. Venha nos visitar. Pois muito bem, nós falamos então sobre Parmênides. Agora nós vamos então entrar nos conceitos de Parmênides. Parmênides tem alguma coisa que foi salva. E justamente foi salva por quem? Principalmente por Sócrates e Platão. Tá? O primeiro conceito é que Parmênides é o filósofo pré-socrático, figura central, né, da filosofia ocidental, conhecido pela sua afirmação do que o ser é. Tanto o ser é como o ser está. Né? É o to be em inglês. Né? Depois, essa afirmação defende a ideia de que a existência é eterna, imutável, contínua e uniforme no fundamento da ontologia e da filosofia do ser. No poema de Parmênides, sobre a natureza, existem 2 vias de investigação, a via da verdade e a via da opinião. Tá? Depois, a via da verdade é o caminho que leva à realidade imutável e eterna, segundo a lógica e a razão. Já a via enquanto que a via da opinião reflete as ilusões sensoriais e opiniões humanas sobre a realidade. Então Parmênides, defendia que a realidade percebida pelos sentidos eram ilusórias e que a verdadeira realidade era imutável e eterna. Faz sentido? Parmênides é conhecido por sua afirmação de não ser e não estar, que não é ou não está, rejeitando a possibilidade do vazio ou do nada. Então, as ideias dele influenciaram muitos filósofos notáveis, iguais a Platão, Zenon e Aristóteles. Nós não falamos muito sobre Aristóteles, sobre os pré-socráticos, porque Aristóteles, como nós já estudamos nos programas anteriores, Aristóteles foi aquele que passou uma borracha em todo mundo e disse, a partir de agora, quem tem as ideias sou eu, Platão estava errado, Sócrates estava errado, e eu vou pegar algumas coisas. Então, essa é a ideia. E na teoria das formas de Platão, as formas são concebidas como eternas e imutáveis, existindo em um reino além do sensível, refletindo a influência de Parmênides. Então, nós falamos sobre Zenão de Eleia, que foi um discípulo de Parmênides que desenvolveu paradoxos que defendiam ideias de Parmênides, desafiando a noção de movimento e a mudança e apoiando a ideia de um universo estático e imutável. Veja que aí nós temos a palavra universo, né? Estático e imutável, que nós sabemos que não é,
mas foi um conceito criado na época. Então, Aristóteles, influenciado por Parmênides, desenvolveu suas teorias sobre a substância e a essência, argumentando que a substância é imutável e eterna, mas pode se manifestar em diferentes maneiras, incorporando um elemento de mudança na aparência e qualidades acidentais. Tá? O trabalho de Parmênides desafiou a cosmologia dominante da época, que era o propósito dele, que era justamente centrada na mudança de transformação. Então, ele queria contra-argumentar. Parmênides também argumentou com a noção da realidade, que é construída de opostos, como quente e frio, e claro e escuro. Para ele, a realidade é uno, eterno e imutável. Falando novamente, ele conseguiu provar que tanto o rio fluía durante o dia quanto à noite, que a evaporação existia tanto durante o dia quanto à noite, e que Heráclito estava errado. Essa era a função dele. Bom, nesse aspecto ele estava certo, né? E a filosofia dele apresentou um dilema para os filósofos subsequentes, como a reconciliação da imutabilidade do ser e a evidência sensível da mudança e da diversidade. Então, para ele, a solução de um dilema foi insistir nas novas percepções sensoriais e sendo essas não enganosas, né? E sendo que apenas a razão pode nos levar ao conhecimento verdadeiro. Então, ele continua sendo uma figura influente na filosofia, principalmente por seu trabalho, que desafiou as noções existentes de realidade e iniciou um debate que perdura até hoje sobre a natureza do ser e da sua existência. Então, como pré-socrático, ele foi um matemático, um poeta, ele foi um filósofo vindo justamente da parte italiana da Magna Grécia, que era, vamos dizer assim, um rascunho, talvez, da Grécia verdadeira, né? Mas com pensamentos metafísicos cismatizados já no platonismo, que foi entendido depois em todos os sentidos. Ou seja, Platão conseguiu ler o que ele disse e entender da melhor forma possível. Então, ele já foi reconhecido na antiguidade como um sábio importante, né? E sendo uma figura que pertenceu, ao contrário de outros anteriores, a uma casta superior. Ele não se afastou do povo, nem se afastou dos poderes, nem se afastou do meio social. Ele usufruía da função da família dele ter valores, né? E ele também já aproveitou a fundação dos jônios, que tinham a sua escola, e ele fundou a dele, que é a Eleática, né? E simplesmente ele mudou a estratégia da dialética como ela estava sendo tratada até então. Os seguidores, como nós já falamos, foram vários, e ele, na sua principal adaptação, foi a adaptação da filosofia jônica, que foi interessante, porque ela já veio formada, né? Como eu disse, Aristóteles foi um dos seus grandes admiradores, né? E Platão também. Dito isso, ele coloca nos seus diálogos, né, a inoperância do sofismo. Ele já foi um daqueles que não gostava dos sofistas, né? Então, a única obra que ele teve, dita em 150 versos, que é da natureza, ou sobre a natureza, ou a verdade sobre a natureza, ele já defendia, por exemplo, a forma esférica da Terra. Olha que esse foi um grande contraponto, né? Dizer que a Terra era esférica, mas a partir do quê? A partir do ser, ou do estar, ou do é. E ele
Ele dizia que o seu conceito era imutável e indivisível. Ou seja, ele não abria mão de pensar da forma que ele pensava. Tá? Então, o não ser ou o não estar já não estava mais na sua categoria de ser pensante. Tá? Então, ele poderia existir no conceito que ele existia, mas ele não admitia novos sentidos do não ser ou do não estar. Dá mais ou menos para compreender? E por que a admiração de Sócrates, Platão, Aristóteles? Por que houve essa admiração tão grande por esses dois, Heráclito e o próprio Parmênides? Eu acho que porque eles ultrapassaram as barreiras do simplesmente pensar por pensar ou somente filosofar por filosofar, e eles foram desafiando a razão, né, e a própria dedução lógica das coisas, trazendo experiências sensoriais, ou até mesmo por intuição, que eu diria que era totalmente ao contrário do que existia antes. Lembre-se que antes desses dois filósofos, a filosofia era mais uma matemática complexa, mas bastante objetiva, né? E eles já estavam divagando sobre coisas que Platão e Aristóteles estavam por usar no futuro, eu diria, usando as suas peneiras, né? Então, ele tem algumas frases de destaque, assim, não importa por onde comecei, por lá eu voltarei sempre. O pensamento e o ser são a mesma coisa, né? Ou algo existe ou não existe. Essas frases ficaram como princípio de defesa de todas as suas tradicionais essências politeístas, né? Ele tinha uma questão politeísta. Não esqueçam que ele tinha a origem latina, né? E aí o politeísmo grego e o politeísmo latino eram muito parecidos na questão de buscar essências sobre o natural, sobre pessoas e endeusar tudo o que podia ser endeusado desde que funcionasse para eles, né? Então, ele começa a permitir-se identificar as coisas de forma que permanece tudo igual, desde que mantenha-se a última palavra como sendo a dele. Muito parecido com Heráclito. O oposto de Heráclito, mas muito parecido com a forma de Heráclito. Então ele fala sobre como ele sendo um definidor do movimento, desculpe, o movimento real, né? Então, indo além, ele já se dispõe a falar sobre as suas verdades, né? E nesse mundo sensível, que ele diz é imutável, está então a concepção da pluralidade do constante devir, que é justamente o fluxo permanente da mudança. Ele já admite um pouco da mudança e ele se baseia na imutabilidade do ser, reiterando que a unidade da totalidade real é imutável até certo ponto. De um ponto em diante ele é imutável, mas é imutável. É o ser que não é ou o não ser que é. É o contrário daquilo que ele poderia mesmo dizer, né? Então, nesse discurso de opiniões, Parmênides começa a formar um ritual, vamos dizer assim, uns asseclas que seguem o seu caminho e começam a desenvolver pensamentos de forma mais adequada, né? E começam a, vamos dizer, expandir sua mente, né? De forma contínua e igual ao seu mestre dentro da escola eleática, né? Então aí nós temos a diferença, um pouco mais adiante, nós vamos ter, então, qual é a diferença entre Parmênides e Heráclito? O primeiro foca na mesma coisa o tempo todo.
dizendo que tudo é uma ilusão e não existe o ser e não existe o estar. Já o segundo diz que tudo é razão e o ser e o estar são imutáveis. Vejo uma separação, mas a fusão entre os dois, eu diria que a fusão entre os dois nada vai mudar a Terra do seu eixo, teoricamente, ou seu formato, mas ao mesmo tempo a Terra está em mutação, está em giro, está em velocidade constante. Então, ao mesmo tempo que a Terra é imutável na sua forma, ela é mutável no seu posicionamento e na sua fixidez, vamos chamar assim. Então, eu diria que eu daria nota 9,5 para um e nota 9,5 para o outro. A fusão dos dois, eu acho que complementa, porque é impossível nós estarmos aqui e modificarmos a Lua onde ela se encontra. Mas a própria Lua pode se modificar. Então, ela tanto pode ser mutável quanto imutável. E não depende de uma força externa para isso. Já o ser humano, essa questão de transitoriedade, ele pode se mudar seu pensamento. Ele pode ser um imutável, indestrutível, indivisível, ou ele pode ser um móvel, mutável e divisível, se ele tiver novos pensamentos, novas formas de complementar a sua maneira de pensar e ir além. Então, nós, falando sobre o ser, vamos dizer assim que tudo que é concebido pela mente, foi na questão da própria escola pitagórica, que eu acredito que os dois tenham se baseado nisso. O trabalho de um e o trabalho de outro se assemelham muito, e vamos ver aqui sobre a questão dos poemas, Os dois basicamente escreveram o mesmo estilo sobre a natureza, falando sobre aspectos naturais, sob pontos de vista diferentes. Como disse, a questão da dialética, a questão da dialética é importante. Ambos tinham opiniões diferentes na questão da dialética e depois essa dialética ela era transformada em forma de vida, em forma de razão, vista pelo ponto de vista de cada um deles, certo? Então, nós caminhando um pouco além sobre a questão da infinitude, ele argumenta que o universo é infinito e não tem começo nem fim. Ou seja, a questão do espaço, o espaço existe por ser ilimitado, mas é imutável. Até certo ponto, até hoje nós discutimos se o universo é, sim, imutável e infinito, ou se ele está em expansão. Muitos novos cientistas e pessoas estudiosas no mundo de hoje dizem que o universo está em constante expansão, mas não tem uma prova verdadeira disso. Então, para ele, o objeto de conhecimento é o objeto da razão e não da sensação. Então, era necessário estabelecer uma relação entre o objeto racional e o sensível. E assim, o material, em primeiro lugar, em detrimento do segundo. Ou seja, primeiro passo antes do segundo passo. Nessa questão de crença da mobilidade e imobilidade, houve até uma separação entre as experiências e o pensamento. Uma questão é conseguir provar e outra é conseguir pensar. Eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que pensar para ver como depois nós vamos provar, experimentar que estamos certos. Nietzsche foi um dos grandes adeptos ao pensamento dos dois, porque Nietzsche era um pensador que negava tanto a mutabilidade quanto o não ser.
Nietzsche sempre foi contraditório, né? Apesar de Nietzsche hoje estar voltando a ser muito conhecido, muito falado, ele sempre foi conflitante consigo mesmo, né? Tanto que o seu fim foi um fim inesperado. Nós vamos falar sobre Nietzsche mais adiante, nós vamos explorar a cabeça de Nietzsche, assim como ele explorou a cabeça de muitas pessoas, né? Então, nesse sentido, então, tudo que existe, existe como parte de um ciclo, né? Que justamente existiu desde todo sempre. E para mudar esse ciclo, ele deveria estar ou fora do ciclo ou nunca ter existido. Mas como é que eu posso ter uma coisa que existe e não existe? Bom, como é que eu posso provar que o ar existe se eu não o vejo? Vamos entrar nessa questão. Então, os dois tinham esse fundamento em comum, né? Que era justamente dois pensadores que operavam num plano de inteligência altíssima, com um princípio pessoal, não interpessoal, pessoal, sem compreensão comum entre os dois. Mas eles tinham basicamente o mesmo objetivo e o mesmo final de carreira de um como o final de carreira de outro em termos de pensamento. Eles só não conseguiam se fazer compreender nas mesmas palavras. Isso é muito comum hoje não na filosofia, mas na política, na própria sociedade como um todo, né? Então, vamos ver que Parmênides teve então a questão da imobilidade é o princípio do não ser, na medida que o movimento está em tudo que existe. E depois ele diz que o movimento é o princípio da mudança e a pressuposição de um não ser, ou seja, ele não se movimenta. Então, ao mesmo tempo que ele diz que sim, ele diz que não. Por isso, talvez, a escola eleática ela permaneceu para tentar descobrir o que esse jovem pensador tentava explicar com as mudanças, né? Ele tenta explicar as suas mudanças através da radicalidade da lógica, né? Do ser e do não ser, do estar e não estar. Tanto é que Hamlet diz, ser ou não ser, ou estar ou não estar, eis a questão. E essa questão nunca foi resolvida e nunca foi respondida. Então, se o ser é eterno, ele é constante e imutável no ponto de vista dele, mas em aspecto, vamos dizer, de posicionamento, né? E aí nós vamos ter aí, por exemplo, os paradoxos, né? Na verdade, que ele diz e contradiz na sua questão de lógica, nos exemplos dos paradoxos, em que ele diz que o nada é tudo. Como o nada pode ser tudo? Ele diz, eu estou cheio de me sentir vazio. Outro paradoxo, o silêncio é o melhor discurso. Não me entendam mal. Uma pessoa paradoxal é uma pessoa que tem um raciocínio tão verdadeiro que chega a ser falso. Tão correto que possa ser incorreto. Vocês podem até estar pensando, pô, mas isso aí é um pouco louco. Não é essencialmente louco se nós mudarmos a questão da visão do prisma. Qual é o prisma que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o homem em si e a sua mente, seu espírito, sua alma, a sua vida, ou nós estamos vendo o planeta, a natureza, os rios, os oceanos, coisas que podemos resumir assim, tipo, o ser é idêntico em si mesmo. E se ele for diferente de si mesmo, ele não seria o que é. Em outras palavras, se não fosse idêntico a ele mesmo,
ele não poderia ser quem ele é. Ou seja, ele seria possível de ser ou não pode ser quem é. Outro parecer dele, também é um paradoxo. O ser é um. Não podemos conceber a existência de outro ser, pois se houvesse um segundo ser, ele seria diferente do primeiro ser. O que é impossível, pois assim o primeiro ser teria de ser o segundo ser e teria de ser compreendido como não sendo. Além disso, um absurdo pensar em ser e não ser. Por isso, só pode existir um ser. Vamos um pouco além. A loucura não para aí. O ser não pode ser gerado. Tá? Ele não faz nada para ser gerado. Ele é gerido. Ele não pode dar origem a si mesmo. Se fosse gerado por outro, como sendo um ponto 2, por exemplo, ele teria que admitir que existem dois seres dentro dele que compõem um ser só. Novamente, não me julguem mal, não julguem mal a Parmênides. Isso aqui são paradoxos, isso aqui são coisas para pessoas inteligentes pararem para pensar e não para ficar louco. Não adianta se entorpecer para tentar entender isso, é bem pelo contrário. Mas vamos um pouquinho além. Ele diz, o ser é imperecível. Parmênides diz que se não é gerado, ele também é imperecível, ou seja, ao contrário do que se imagina, ele não morre, porque ele não foi gerado, ele existiu a partir de um tudo, de um sempre. Ele nunca experimentou o nascer por ser ele mesmo. Ele nasceu sem começo e sem fim. Ou seja, a relação do ser com o tempo é exatamente eterno. Vamos mais. O ser é indivisível. Se o ser puder ser dividido, da divisão resultariam seres múltiplos, o que é impossível. É como se nós tivéssemos uma ameba, uma bactéria, nós dividimos e elas continuam vivas e se multiplicando. Nesse aspecto ele está certo. Nós não tiramos um braço e esse braço se forma outra pessoa, um sósia de nós mesmos. Não, nós perdemos um braço. Do mesmo modo que os seres múltiplos, ou os múltiplos seres, eles não podem simplesmente serem iguais aos anteriores. Aí nós estaríamos falando das amebas, daquelas divisões que aprendemos na escola, né? Então, nós iríamos presumir que a divisão na existência do ser seria um novo fragmento de um novo ser. Então, indivisível, mas divisível ao mesmo tempo, mas sendo homogêneo. Ou seja, ele é cheio de tudo aquilo que ele não é. Esse outro ser, como se eu cortasse o braço, se esse braço se formasse, não seria o mesmo Samir falando sobre filosofia, talvez seria um Samir falando sobre engenharia. Então, o ser em si é imutável, e a mudança faria com que o ser deixasse aquilo tudo que ele se tornou naquele momento, de ainda não estar ou não ser, e admitir a possibilidade da mudança, de admitir o contrário daquilo que nós estudamos para ser ou passaríamos a concordar, porque a concordância ela exige a admissão de pensamentos. Então, no momento que eu admito um novo pensamento, eu estou mudando. Então eu deixo de ser imutável. Eu, sendo imutável, não passo a ser eterno. Eu continuo sendo um finito, e tem um propósito que vai terminar, a nível de físico. Mas não quer dizer que eu possa transformar A em B e A com B gere C igual a A e B, se não houver que ele diz, um ser e um estar de instante presente. Ele diz que o ser é imóvel, da mesma forma que a temporalidade, ou seja, o tempo, é associada à mudança. Tá? Então, por ser imóvel, o ser, ele não tem o tempo como
uma forma de medição de deslocamento, nem tampouco o dia de hoje, que foi o amanhã de ontem, possa ser o amanhã que foi o dia de hoje. É bem simples. Se eu estou parado aqui e eu penso no amanhã e penso no ontem, o ontem é o hoje. O hoje será o ontem amanhã. Não levem à loucura. Levem ao pensamento lógico. Tá? Então a questão aí foi que Descartes começou com a parte lógica, né? E aí nós temos o imperativo categórico de Descartes também, onde nós futuramente vamos estudar, vamos aprender, né? Então, nós não podemos estar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Então, não existem informações maiores ou menores desse pensamento, tá? E a menos que nós possamos compreender. Se nós somos finitos, nós temos um tempo para aprender a viver. Nós temos um tempo para aprender intelectualmente. Nós temos um tempo para construir tanto uma família quanto educar filhos. Nós temos um tempo para ficarmos velhos. Nós temos um tempo para nos despedirmos dessa terra. E nós não temos tempo de dominar o tempo. Todo conhecimento que nós adquirirmos durante toda a vida não vai nos servir de nada depois do nosso corpo ter se ido. E toda a nossa vida vai ser uma soma de tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que nós executamos, para que no fim se diga foi feliz ou infeliz. Agora, no decorrer do caminho, no decorrer da maratona, no decorrer dos 42 quilômetros, é impossível dizer que vai ganhar, vai ficar em primeiro lugar ou em último lugar. Então, pessoas que naturalmente se consideram infelizes são pessoas que ainda não entenderam e não educaram o seu propósito de vida e não descobriram a sua potencialidade em termos de mudar o seu rumo de vida. Tudo pode ser mudado. Então, ao mesmo tempo que é imutável, se nós deixarmos que assim seja, ele é mutável. Pode ser mudado, pode ser alterado, os caminhos podem ser concretizados de outra forma. Eu espero que tenham gostado desses pareceres, e nós realmente terminamos a parte de Parmênides, dizendo que não se trata de nenhum louco, assim como Heráclito não se trata de nenhum louco, são pareceres lógicos, pareceres com razão, e eu espero que vocês tenham compreendido e possam mudar sua vida do jeito mutável e deixem correr o que é imutável do jeito que está correndo, se ele é positivo, certo? Então, agradeço muito a sua audiência, eu espero que estejam todos presentes nos próximos programas, e eu saúdo a todos, que fiquem todos bem, com o símbolo do Phi. Muito obrigado, até o nosso próximo programa.